bem-vindos à nossa aula de cidadania e civismo do 6º ano. Bem-vindos, galera, é um prazer estar junto de você. Eu sou o professor Marlon, junto comigo, com você, tá aqui o Val, dê um oi pra ele. E nós vamos juntos aprender bastante sobre nós. Sim, quem sou eu? Mas para isso, criança, tenha junto lápis, caderno, caneta, anote algumas informações importantes que nós vamos conversar para que você possa refletir melhor sobre isso, dar continuidade a essa aula e praticar muito do que nós vamos conversar aqui. Combinado, bebê? Então, materiais apostos para a nossa linda aula, porque nós vamos identificar e tentar reconhecer quem eu sou. Quem sou eu? Este exercício de me olhar no espelho e me identificar, saber definir quem sou eu, é um pouco do que nós vamos conversar nessa aula. Ou seja, compreender o que eu sei de mim. O que eu sei sobre eu mesmo. Ainda, por que é importante eu me conhecer? Por que é importante eu me olhar no espelho e saber quem é que está ali naquele reflexo? Entender as características que eu tenho, entender como eu sou, como eu me apresento ao mundo. Então, nós vamos conversar sobre quem sou eu. Essa identificação super importante, porque primeiro, antes de nos colocarmos para a sociedade, precisamos nos entender. Quem é esta pessoa que está aqui se colocando perante aos demais? Como eu penso, como eu sinto, como eu me expresso. Ok? E para a gente começar falando até sobre eu, como eu me vejo, você provavelmente já fez uma selfie, ou já ouviu falar em selfies. Inclusive aí do seu lado, uma das selfies mais famosas aí na década de 2010, aí, uma das selfies que ficou muito reconhecida no mundo ali no ano 2011, 2012. Então, uma selfie, você provavelmente já fez isso, tirar uma foto sua, o seu próprio autorretrato. Selfie é uma fotografia que a pessoa faz de si mesma, um autorretrato. As redes sociais, elas popularizaram muito as selfies. A galera vai lá e faz uma foto de si própria, faz ali uma selfie, publica nas redes sociais, mostrando ali um pouco dela mesmo para os outros. Aliás, nas redes sociais a gente costuma expor muitas informações nossas. O nosso dia a dia, o que comeu, com quem estava, onde foi, o que fez, o que está pensando. As redes sociais ampliaram esse nosso campo de exposição de nós mesmos. Só que nós nos conhecemos antes de nos expormos. Porque muitas vezes a gente pensa em se expor ao mundo e você fala, mas eu só vou para a escola, tenho os meus colegas, meus amigos, os vizinhos, eu não me exponho para o mundo. As redes sociais ampliaram essas possibilidades. Então, nós nos expomos muito, mas quem somos nós? Você realmente se conhece antes de se mostrar para as outras pessoas. Esse é um pouco do que nós vamos conversar hoje. Então, antes da selfie, vamos pensar em nós mesmos. Antes de mostrarmos para o mundo o que estamos fazendo, pensando, agindo, por que nós pensamos dessa maneira? Por que nós agimos dessa maneira? Porque nós somos como nós somos. Vem com a gente então para essa aula e para a gente começar a falar sobre nome. Você já percebeu que tudo que existe tem um nome? Tudo que existe tem um nome, é dado um nome para tudo que existe. Cada pessoa tem um nome e um sobrenome. E isso você conhece de você mesmo. Qual o seu nome, qual o seu sobrenome. Algumas pessoas têm nomes compostos, um sobrenome, 2 sobrenomes, 3 sobrenomes e aí vai. Mas todos temos nomes e tudo que existe tem nome. E isso é importante ter um nome. Isso é importante na nossa vida social, por exemplo, para que outras pessoas nos identifiquem. Tal pessoa é por exemplo, João da Silva. Então você sabe que ele tem um nome, um sobrenome, uma referência de quem é aquela pessoa. Então, isso nos identifica na vida social, ter um nome. E todos nós temos nome e sobrenome. O nome de cada pessoa significa muito, muito. É a sua identificação, é a sua forma de
É uma das formas que você tem de expressão com o mundo, de se mostrar para o mundo. Conhecer a história e o porquê da escolha do próprio nome é importante para você aprender mais sobre si mesmo, sobre a sua história de vida. Por que você tem o nome que tem? Por que as pessoas que escolheram o seu nome escolheram este nome para você? Isso é muito importante, entende um pouco mais da sua vida, sobre a sua chegada ao mundo, como você foi esperado, planejado, como foi o seu momento de início na vida. A história do seu nome vai contar um pouco sobre isso. Aliás, além do nome, você tem o seu sobrenome. E o sobrenome carrega a história da sua família, a história dos seus antecedentes, de quem veio antes de você. Portanto, você já nasce com uma história, você já carrega um pouco da história dos seus antepassados, a história da sua família continua através de você. Então você é um continuador de uma história que já existe. Então conhecer um pouco da história dessa família que já existe também é muito importante. Você vai dar continuidade a algo que já está acontecendo há muitos e muitos anos. Então todos nós temos nome e sobrenome, e essa é a primeira maneira de nos identificarmos. Quem sou eu? Por que eu tenho esse nome? De onde vem o meu sobrenome? Que histórias eu já carrego comigo? E agora, um exercício para você até refletir sobre o seu nome, o seu sobrenome, ou os seus vários sobrenomes que tenha. Por que você recebeu esse nome? Faça uma pesquisa rápida aí. Ou você já sabe, escreve rapidinho. Por que você recebeu este nome? O que você sabe sobre o seu sobrenome? E você conhece muitas pessoas com nomes iguais ao seu? E nome e sobrenome iguais aos seus? Iguaizinhas, você conhece alguma pessoa? Vai lá, essa pesquisa, ou se você já sabe, já responda. Se não, boa maneira de você iniciar. Por que a história do seu nome? O que seu sobrenome carrega de história? Um tempinho para você.
E aí, conseguiu fazer essa pesquisa? Conseguiu responder, colocar no papel? Você se conheceu? Se você não conseguiu encontrar ninguém, conversar, fica aí para você dar continuidade. Entender um pouco mais de você começa pelo seu nome. Essa é uma tarefa básica para entender quem nós somos. A partir do nome, nós começamos a nossa identificação. É uma característica que nos ajuda a nos apresentar ao mundo e como as pessoas vão nos reconhecer. Além do nome, aliás, algumas pessoas têm apelidos. Não sei se é o seu caso. O porquê você tem o apelido que tem? O que ele transmite para as outras pessoas esse apelido? As pessoas te conhecem por esse apelido? Como é a sua relação com esse apelido? Isso também acontece frequentemente com as pessoas, os apelidos, e é mais uma forma de identificação, de entender quem nós somos. Continuando, características físicas. Isso é uma qualidade que possibilita identificar ou reconhecer alguém ou algo. Então, características físicas também é uma maneira de diferenciação, além do nome. Uma pessoa, de acordo com as suas características físicas, diferencia-se da outra. Então, todas as pessoas têm características físicas únicas que diferenciam totalmente, que tornam uma pessoa, identificam uma pessoa em relação à outra. Características físicas também dizem muito sobre você. O mesmo acontece com uma coisa em relação à outra que seja semelhante. Então, nós podemos muitas vezes com objetos, com coisas, aproximarmos aqueles que têm características físicas semelhantes. Para as pessoas serve muito como diferenciação, para objetos, para as coisas, serve muito para a gente unir estes objetos, essas coisas, características físicas. Apresentamos características físicas dos nossos pais graças a um negócio chamado herança genética. Nós carregamos genes que trazem a história da nossa família, dos nossos pais. E as características físicas expressam essa herança genética. Nós temos muito parecido com os nossos pais, provavelmente já falaram isso para você. Você tem os olhos do seu pai, a boca da sua mãe, como você parece muito o seu avô. Nossa, você é exatamente igual à sua avó. Isso é uma herança genética que traz características físicas, que também vão contar muito da sua história e de quem é você. O processo pelo qual um organismo adquire características semelhantes à do organismo que o gerou, através de informações codificadas que são transmitidas à descendência. Isso é herança genética. Você tem características semelhantes àquele organismo que te gerou, no teu caso, dos seus pais. Então, essa descendência vai continuar a ter características que já existem na família, dos antecedentes. Ok? Então, você carrega características de pessoas que vieram antes de você e que ajudam a te identificar. Você também tem muitas qualidades e habilidades próprias suas, exclusivas. Qualidades são as características positivas que nós temos. Como, por exemplo, ser muito amigo, ser muito sincero, ser muito estudioso. Essa imagem que eu coloquei, inclusive, é para você na sua tela. Você talvez tenha amigos em que se reúne, tem esses momentos em que cada um tem qualidades próprias que juntos ali, essas características conversam, casam, dão certo e você se diverte. Existe isso. Então, qualidades, essas características positivas. Habilidades são tudo aquilo que sabemos fazer bem. Por exemplo, desenhar. É o seu caso? Tocar um instrumento, praticar um esporte. Isso se refere às nossas habilidades em fazer bem algo. E todos temos qualidades e habilidades. O que nos resta? Descobrir e praticar. Quais são as nossas qualidades, as nossas habilidades e colocar isso em prática. Facilidade de comunicação, motivação, espírito de equipe, bom senso, calma, coragem e o comprometimento são outros exemplos de habilidades pessoais que se convertem em diferenciais importantes. Quais são os seus diferenciais? Quais são as suas características próprias que você tem? É só através da compreensão de nós mesmos que somos capazes de controlar nossas atitudes e saber como e quando agir. E isso vai ser muito influenciado pelas nossas habilidades, pelas nossas características próprias, pelas nossas qualidades. Mais um exercício para você. A capacidade de reconhecer qualidades e atributos positivos é muito valiosa.
Saber a importância das suas habilidades, dos seus valores, das suas qualidades, dos seus traços de personalidade, além de ter conhecimento sobre como utilizá-los para te favorecer. Quais são as suas maiores qualidades? Você consegue identificar? Você tem habilidades que chamam a atenção das pessoas? Quais são elas? Responda isso aí, vou te dar um tempinho. Qualidades e habilidades. Tá aí um bom exercício para você fazer frequentemente, para se conhecer, para você verificar quais são as suas qualidades boas e o que você está mantendo ao longo da sua vida, que características você mudou da sua vida, que habilidades você tem. Você adquiriu uma nova habilidade? Sim, é possível adquirir, reter novas habilidades ao longo da vida. Qualidades e habilidades podem vir de berço ou serem desenvolvidas ao longo da sua existência. Em qualquer fase da vida, é possível reter novas qualidades, novas habilidades, se você fizer o esforço necessário para integrá-las ao seu comportamento. Então você vai ter oportunidades ao longo da vida de ter novas habilidades, de reter novas qualidades, mas é importante você também saber se conhecer o que você já carrega consigo. Quem é você? Que habilidades,
que você tem, que qualidades que você já tem, que você transmite às outras pessoas. Por isso esse exercício. Continuando, emoções. Emoções são respostas do cérebro a estímulos externos. Então as suas emoções vão ser respostas ao que acontece ao seu redor. E todos nós expressamos emoções de maneiras diferentes um do outro. Uma pessoa muito próxima a você, um irmão, um primo, um amigo, pode se expressar emocionalmente muito diferente de você. Isso é individual. Já o sentimento é uma resposta à sua emoção. Ou seja, sentimento se trata de como a pessoa se sente diante de tal emoção. Então não é a resposta imediata, mas é como você se sente sempre a cada emoção que tem. Diferentes situações podem nos deixar tristes, felizes, irritados ou calmos. E devemos aprender como lidar com essas situações, com essas emoções, com esses sentimentos. Então, conhecer emoções e conhecer os sentimentos que temos também nos ajuda a nos conhecermos. Como vamos nos comportar diante dessas situações que acontecem na nossa vida. E personalidade? Isso você já ouviu falar muito. Tal pessoa tem personalidade forte, a personalidade daquela pessoa é assim, é daquele outro jeito. As características que determinam nossos padrões de ações, nossos padrões de pensamentos, nossos padrões de sentimentos, eles são chamados de personalidade. São características que determinam esses padrões. Assim, trata-se da nossa individualidade pessoal. Tá? São os nossos próprios padrões. Não é algo que vem pronto, que é genético, mas é algo que é construído ao longo da vida. A sua personalidade ela vai sendo construída ao longo da sua existência. É um processo complexo e único. Não há como outra pessoa fazer esse caminho por você. Não há como alguém construir a sua personalidade. É algo que você vai desenvolver ao longo da vida. São os seus padrões de resposta que acontecem ao seu redor. É como você lida com o que acontece ao seu redor. Você deve fazer esse caminho. Você deve se conhecer para conseguir construir melhor essa personalidade. Mais um exercício então sobre personalidade. Dentre as 3 alternativas, qual delas é correta sobre personalidade? Personalidade. Todas as pessoas que nascem no mesmo dia têm exatamente a mesma personalidade, certo? Claro que não. Isso é uma construção individual. É coletiva. Características que determinam padrões de ações e sentimentos de toda a sociedade. Não. É individual, não é coletiva. Portanto, características que determinam nossos padrões de ações e sentimentos de forma individual, não coletiva. É individual. A personalidade ela é sua, você vai construindo ao longo da sua existência. O que nós estudamos nessa aula, que o nosso nome já é um dos fatores que nos ajuda a diferenciar das demais pessoas. Características físicas, qualidades e habilidades também nos tornam seres únicos. Podem vir de nascimento ou podem ser adquiridos ao longo da vida. Conhecer as maneiras como reagimos, os nossos sentimentos, as nossas emoções é muito importante para sabermos mais sobre nós mesmos. Conheça-se. Antes de se apresentar ao mundo, de fazer selfies, expor sua vida, saiba quem é você. É isso, galera. Nós vamos ficando por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!